Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós continuamos aí estudando uma série de lições a respeito de Elias e Eliseu. E aqui no capítulo 18 vai entrar em cena um personagem novo, de um papel, de uma importância muito grande para este momento da história. E nós vamos ter a oportunidade de estar estudando um pouquinho sobre a vida desse homem e o que ele fez de tão importante neste período. Capítulo 18 do livro de 1 Reis, a partir do versículo 1, nos diz assim: depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor Vai e dize ao teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles: não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes: vai e dize a teu senhor Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai e dize a teu Senhor, Elias está aqui, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado que comem na mesa de Jezabel. Até aqui, amém? Feche os seus olhos por um minuto. Peça ao Senhor agora, neste momento: Senhor, o que eu preciso aprender desta lição? O que esta palavra aplica na minha vida? Senhor, meu Deus, nos encontramos aqui reunidos mais uma vez, no primeiro domingo do ano de 2022, para estudar a Tua palavra. Senhor, assim como meus irmãos, eu me sinto privilegiada de estar na Tua casa. É maravilhoso, meu Deus, saber que o Senhor tem contemplado a nossa vida e nos guardado até aqui. Por isso, Senhor, eu te peço nesta manhã, nos ajuda, Deus,
nos dá entendimento, nos dê inteligência, nos dê compreensão dos teus ensinamentos. Nós sabemos que tudo que está registrado na tua palavra é para o nosso ensino, é para que sejamos corrigidos, direcionados pelo teu Santo Espírito. Por isso, ministra em nós nesta manhã. Meu Deus, me ajuda, Senhor, nesta manhã. Tenha misericórdia da minha vida. Eu de mim mesmo não sou capaz de nada, mas declaro nesta manhã mais uma vez a minha total dependência de Ti. Fala conosco, é o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos aqui deparados a um relato, de um momento muito único da história de Israel. Esta nação, ela estava mergulhada na prostituição idólatra. Aqui já estava assim, o fim daquilo, o mais profundo do poço que uma nação pudesse se encontrar, era o estado que se encontrava Israel. Esse povo começou a desviar dos caminhos do Senhor, lá com o seu primeiro rei, Jeroboão I. Esse homem manda construir um bezerro de ouro e leva o povo a adorar esse bezerro. Depois de Jeroboão, cada um que vinha sucedendo a ele fazia pior. Mas aqui nesse capítulo 18, nós vamos encontrar o rei que foi o pior de todos. É isso que a Bíblia diz a respeito de Acabe, lá no capítulo 16, no versículo 30. Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse era o contexto histórico em que vivia estes homens. Ao invés de cultuar esse bezerro, Acabe se casa com uma pagã da região da Fenícia, adoradora de Baal, institui o culto de Baal em Israel, traz consigo 850 profetas, e ali aquela nação estava soterrada na idolatria. Era o verdadeiro declínio moral e espiritual. Nesse exato contexto surge a história de quem? Obadias. Obadias é mais uma escola pela qual Elias precisava passar, porque Elias tinha a tendência de achar que ele era o único fiel ao Senhor, que ele era o único ainda que servia a Deus. E Obadias vai surpreendê-lo, vai mostrar para ele que ele não estava sozinho. Às vezes nós temos essa tendência, não temos? De achar, que só nós somos fiéis ao Senhor, que nós somos os únicos. E aqui Elias vai precisar aprender, que era possível se manter, se conservar temente ao Senhor, mesmo vivendo dentro daquela corte, uma corte idólatra, uma corte onde não havia nenhum princípio ao Senhor. Quando olhamos para a vida de Elias, constatamos que Deus estava sempre surpreendendo Elias, tendo alguém do outro lado da linha para ajudá-lo. Quando ele é enviado para o riacho de Querite, quem era do outro lado da linha para sustentar Elias? Os corvos. Debaixo da ordem de Deus, os corvos estavam indo ali alimentá-lo. Quando ele recebe a direção de Deus para sair dali de Querite e ir para Serepta, tinha outra pessoa do outro lado da linha preparado para ajudar Elias. Quem era? A viúva. E aqui agora, quando ele volta, quando ele recebe a ordem de voltar, Deus tinha ali preparado um ambiente para recebê-lo. Tinha alguém ali esperando por ele, que era Obadias. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos 10 personagens com este nome, com o nome Obadias. Este Obadias aqui, especificamente, ele é caracterizado por 2 princípios aqui. Ele recebe 2 adjetivos aqui, logo no versículo 3. Ele era mordomo de Acabe e temia muito ao Senhor. Eu acho interessante essa frase, não é? Uma coisa parece que não
não conjuga com a outra, né? Mas nós vamos ver aqui, e só por efeito de curiosidade, eu trouxe essa lista de nomes que eu encontrei na Bíblia referentes a Obadias. Nós temos aí um chefe da tribo de Issacar, um descendente de Esaú, um levita após o cativeiro, um gadita que se juntou a Davi em Ziclaque, um príncipe dos Zebulonitas, um dos príncipes enviados por Josafá para instruir o povo, um levita que supervisionou as reparações do templo, um que acompanhou Esdras no retorno da Babilônia, e nós temos um profeta que leva o seu nome, né, pertence lá ao grupo dos profetas menores, o livro de Obadias. Mas o Obadias, o qual nós vamos estudar, ele aparece só aqui. Ele é mordomo de Acabe. Ele não exerceu outra função. A função dele era essa. A Bíblia diz que ele era o mordomo do rei. E isso significa que ele trabalhava diretamente com Acabe. Ele era o homem de confiança de Acabe. Ele era responsável pelos seus aposentos, pelo seu alimento, não só dele, mas da família real. Ele desfrutava de uma confiança e de uma proximidade muito grande com o rei Acabe e com a sua esposa. E ele entra em cena aqui quando Acabe chama-o para fazer uma expedição. E a impressão que se tem é que só saíram os dois. Eu imagino que Acabe não confiava em nenhuma outra pessoa para sair nessa busca com ele. Vamos nós dois, nós vamos dividir a terra. Eu vou para a direita, você vai para a esquerda, tipo assim. E aquele que encontrar algum matinho verde, alguma possibilidade de alimentar os animais, informa o outro. E uma terra seca, né, por 3 anos já, deveria ser muito difícil encontrar, né, essa provisão. Mas Acabe tinha esperança. Então ele chama o seu homem de mais confiança e fala com ele: vão comigo, né? Mas a outra informação que nós encontramos no versículo 3 é de que Obadias temia ao Senhor. A prova disso foi o fato dele esconder 100 profetas e alimentá-los, trazendo ali o sustento. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando como ele fez para sustentar estes homens num tempo de escassez. Ele tirava esse alimento de onde? Do palácio. Era do palácio que ele tirava esse alimento. Ele corria o risco de ser descoberto todos os dias. Todos os dias. Mas ele escolheu fazer o certo. Ele escolheu fazer aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos para fazer. Ele foi chamado para guardar estes homens. E ele, se fosse descoberto, ele morreria. Ele sabia dos riscos que corria, mas ele decide buscar fazer aquilo que ele cria, que ele era temente ao Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, dessa atitude de Obadias, 2 perguntas vêm à minha mente e deve vir à sua também, né? Como alguém consegue temer ao Senhor ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ser um mordomo de um rei tão idólatra como este? Como alguém consegue temer ao Senhor vivendo numa sociedade tão pervertida, vivendo num ambiente tão pervertido e ainda assim permanecer fiel ao Senhor? Quando olhamos para a Bíblia ela é enfática em nos dizer que isto é possível. Nós temos vários exemplos. Nós temos o exemplo de Noé. Noé viveu em um momento em que o ser humano estava dominado pela maldade. E ele se manteve fiel ao Senhor. Olhamos para José. José foi levado a servir no Egito como escravo. Depois passou a ser o braço direito do faraó. E não se deixou contaminar por nada do que ali tinha.
pelo poder que ele exercia, ele se manteve fiel ao Senhor. Daniel é um exemplo tão lindo para nós, mesmo ainda tão jovem, ele toma a decisão de não se contaminar no palácio de Nabucodonosor. Neemias servia no Império Persa, ele era o copeiro do rei, e Neemias era fiel ao Senhor. A Bíblia deixa registrado para nós que muitos cristãos trabalharam e serviram na casa de César, do imperador romano, mas eram fiéis ao Senhor. Então, dizer, que não é possível sim. Hoje muitos têm questionado a fé dos cristãos, a fé evangélica. Muitos têm levantado questões de que este livro precisa ser redigido novamente, que este livro precisa ser adaptado ao momento social que vivemos. Isso é mentira. Nós devemos o tempo todo ter em mente, eu preciso me manter fiel aos princípios que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu preciso ser fiel. Eu preciso buscar andar em fidelidade. Quando eu olho para a vida destes homens, quando eu olho para a vida de Obadias, eu fico pensando em outro questionamento, talvez mais profundo do que esse. Onde a nossa luz deve brilhar? Dentro da igreja é fácil. Talvez se você pertence a uma família cristã, dentro de casa também. Todos professam a mesma fé. Mas nós somos levados a entender na palavra de Deus que nós somos chamados, não é? Para sermos luzeiros aonde? Numa geração pervertida e corrupta. Quando eu olho para esse versículo de Filipenses 2,15, é como se o apóstolo estivesse falando para nós nos dias de hoje. Eu penso que até hoje não houve uma geração tão corrompida e pervertida a qual nós estamos vivendo. Não me refiro somente ao Brasil, eu me refiro ao ser humano, no momento da história em que ele vive. O homem, ele é capaz de passar por cima de qualquer princípio em prol dos seus benefícios pessoais. Isso é muito sério, irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque a Bíblia nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Eu olho para esse homem, para Obadias, mesmo servindo a um dos piores reis de Israel, vivendo num ambiente hostil e idólatra, ele escolheu temer a Deus. Primeira lição que nós aprendemos neste dia de hoje, que independente do estágio que a nossa sociedade vive, nós devemos fazer a decisão e a escolha de temer ao Senhor. De temer ao Senhor. A Bíblia diz que ele era mordomo de Acabe, mas temente ao Senhor. Ele estava no mundo, mas não pertencia àquele mundo ao qual ele vivia. Assim somos eu e você. Obadias, ele se recusou a tomar o mesmo caminho que todos daquela corte tomaram. Todos daquela cidade tomaram. Ele se recusou, ele preferiu nadar contra a maré. Ele escolheu não seguir o fluxo. Irmãos, isso não é coisa simples. Isso não é coisa simples. Principalmente nos dias de hoje, eu penso naqueles que são pais, que precisam educar os seus filhos nos princípios do Senhor, que precisam guardar os seus filhos deste fluxo que tem dominado a sociedade. Isso não é coisa simples. Nadar contra a maré não é coisa fácil.
Mas nunca se esqueça que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aquele que teme a Deus, Deus o capacita com a sabedoria que vem do alto, para tomar as decisões certas, dar os passos na direção certa, entendendo a importância das suas escolhas. Nós vivemos em um sistema mundano que tem tentado ditar a maneira como devemos viver. Para todos os lados que nós olhamos, para todas as mídias que nós temos, a mensagem é uma só. É o inimigo utilizando estes meios para incutir na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos, que é normal, que tudo o que está aí é normal, que nós devemos engolir. E isso tem enfeitiçado e tem seduzido muitos, principalmente aqueles que estão cheios, da sua soberba e do seu orgulho. Infelizmente, nós temos constatado que muitos que se dizem cristãos, deixando-se levar por isso, se deixando enfeitiçar por estas mensagens, perdendo tempo, sendo bombardeado com tanta inutilidade. Esses dias eu estava assistindo a entrevista de um jornalista, e ele falando de que ele está chocado. Como pode tanta bobagem, tanta porcaria na internet dar lucro para aqueles que têm postado aquilo? Quando você olha para determinados nomes e lá registram 30 milhões de seguidores, não sei quantos milhões de seguidores, me dá vontade de chorar. Eu fico pensando, meu Deus, para onde nós estamos caminhando? Que geração é essa? Que parece que tem uma mente tão vazia, que se deixa levar por estas coisas tão absurdas, e achar que aquilo é normal. Nós temos que estar alertas, meus irmãos, porque a vida cristã, ela significa renúncia. O preço do discipulado é a cruz. E ser luz, a luz só brilha onde há trevas. Você é chamado para salgar aquilo que está insosso, aquilo que está a caminho da putrefação. Nós somos chamados para exercermos este papel, fazer a diferença em um mundo que está tão distante de Deus. Não importa onde você esteja, mas para fazer isso, irmãos, requer um preço a ser pago. Nós não podemos amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Não é possível servir a dois senhores. Não podemos ficar em cima do muro, como muitos estão, preocupados em não ser discriminados, preocupados com um discurso politicamente correto. Nós temos que nos posicionar. O apóstolo João, ele nos dá um alerta lá em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É tempo de despertar. Obadias, ele recusou desfrutar os prazeres do mundo da sua época. Obadias, ele não perdeu a oportunidade de servir a Deus e de fazer a diferença, de acender a sua luz no momento em que se encontrava. Ele poderia ter escolhido um cargo elevado no palácio, ele poderia ter escolhido os benefícios de ser um homem de confiança de Acabe.
Ele poderia ter escolhido inúmeros outros caminhos que o beneficiassem. Mas ele faz a escolha de servir ao Senhor, mesmo que para isso ele tivesse que pagar com a sua própria vida. Hoje, quando nós falamos disso, numa sociedade como a nossa, é às vezes talvez até incompreensível, difícil de entender. Mas hoje, no mundo de hoje, existem inúmeros lugares onde servos de Deus precisam tomar esta decisão a custo da própria vida. Todos os dias. Não se iluda, existem lugares onde cristãos são mortos por professar a fé em Cristo Jesus, por não negar este princípio. E aqui esse homem, ele toma essa decisão. Eu vou servir a Deus, porque eu sou temente a Ele. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu não abro mão da minha fé. E quando nós nos deparamos aqui nos primeiros versículos do capítulo 18, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, Elias recebe uma ordem, no versículo 1, vai, apresenta-te a Acabe. Olha como é contraditório. Se você for no capítulo 17, no versículo 3, a ordem que ele recebe de Deus é: retira-te daqui. Passou-se um tempo, o tempo que foi profetizado, e a ordem agora é qual? Vai, apresenta-te a Acabe. Essas duas palavras vindas do Senhor, elas demonstram claramente duas situações completamente opostas. Na primeira, retira-te daqui. Ele havia profetizado seca. Ele havia profetizado uma palavra dura, né? E era necessário se distanciar desse rei perverso. Na segunda, a ordem é para se aproximar. Na primeira era seca, na segunda a chuva ia voltar. Eu olho assim para Elias, receber esta ordem de Deus de ter que ir encontrar com Acabe, não deveria ser coisa fácil. Ele sabia que Acabe estava buscando em todos os lugares para matá-lo, porque Acabe entendia que a culpa de tudo que estava acontecendo era dele, de Elias. Ele não reconhecia que o problema que eles estavam vivendo, a calamidade que eles estavam vivendo era por causa da idolatria, era por ter desviado dos caminhos do Senhor. Então, ele buscava um culpado, ele buscava alguém para colocar a culpa, e esse alguém era Elias, e a busca dele por Elias era inconstante. Inconstante não, era constante, desculpa. Era uma busca constante. Então Elias recebe essa palavra, mas a Bíblia diz que ele pode até ter temido dentro de si, mas que ele levantou e obedeceu. E foi a caminho, ao encontro, né, de Acabe. E este encontro, ele vai acontecer de uma maneira muito inusitada. Porque quando Acabe sai do palácio, como nós lemos aqui, acompanhado por Obadias, para buscar algum tipo de provisão que pudessem encontrar para alimentar os animais, ele não tinha, né, nenhuma ideia de que isso poderia ser possível encontrar no meio do caminho. Mas aqui, quando Obadias encontra-se com Elias, ele o reconhece e você percebe que ele está surpreso, porque ele sabia da ordem e do desejo de Acabe de tê-lo morto. Ele pergunta: é o Senhor mesmo? E ali ele se prostra diante de Elias. Ele o reconheceu. E eu imagino que deve ter sido uma mistura de medo, de alegria, que deve ter tomado Obadias ali, feliz por ver Elias vivo, mas apavorado por saber que Acabe não estava tão longe e que estava à busca dele.
não é? E este encontro acontece ali, e para surpresa do profeta, né? E para a surpresa de Obadias, porque Obadias não saiu procurando homem, ele saiu procurando erva, e encontra-se com Elias. E esse encontro ainda vai ser mais dramático para Obadias, porque ele vai receber uma ordem de Elias: vai e fala para o seu senhor que Elias está aqui. Eu imagino o temor deste homem. Como eu vou chegar? A Bíblia relata isso. Como que eu vou falar para ele? De que modo eu vou fazer isso? E se eu vou dizer a ele e o Espírito do Senhor tiver te levado daqui? Eu sou um homem morto, aquilo que você está me pedindo é muito pesado, é muito grave. Como que eu vou chegar para esse rei e vou dizer que você está vivo? E aí nós vamos encontrar Elias dizer a Obadias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Essas palavras vão ecoar nos ouvidos de Obadias como se fosse um juramento. Você pode ter certeza que eu vou estar lá, que eu não vou a nenhuma outra parte. Como eu estou tão certo que eu estou diante da face do meu Senhor. Aqui é a primeira vez que Elias vai usar uma expressão muito forte: Senhor dos exércitos. E ele vai falar isso para Obadias, dando a Obadias uma garantia de que o Deus, o qual ambos serviam, tinha poder, era poderoso na terra. E aqui Elias traz, né, embutido no nome de duas características muito peculiares, né, que destacam no Senhor. Duas facetas ele apresenta a Obadias a respeito do Senhor. A primeira, ele vai falar do poder. Quando ele diz que o Senhor dos exércitos, ele está falando de um homem ele está falando de um Deus todo-poderoso. Irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes oramos e clamamos por este Deus do Senhor dos exércitos diante dos nossos problemas, diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. O Salmo 24 nos fala que Deus, que Ele é poderoso em batalha, poderoso nas batalhas. Davi, você se lembra quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, o que ele diz para aquele gigante? Você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou diante de ti. Quem vai diante de ti é o Senhor dos exércitos, aquele que peleja as nossas batalhas. Meus irmãos, isso significa para mim e para você algo muito importante. Nós não podemos tirar da nossa visão espiritual aquele que está diante de nós, aquele que tem lutado por nós, aquele que tem pelejado por nós. Este povo, o povo de Israel, o segredo das vitórias deste povo nunca foi o povo e nunca foi os inimigos. O segredo sempre foi seu comandante. O segredo da minha vitória, o segredo da sua vitória sempre foi aquele que tem pelejado por nós, o nosso general de guerra, aquele que não perde nenhuma batalha. É ele que comanda um exército de anjos nos céus e na terra. É Ele que luta a meu favor e a seu favor. Quando Elias usa esta palavra
para falar com Obadias, para acalmar o coração de Obadias. Ele diz a ele que vai, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante a face, cuja face estou. Ele estava dizendo, em outras palavras, a este homem, ele estava dizendo a Obadias: este Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo, Ele não volta atrás, Ele não mente. E Elias, lá no capítulo, Isaías, no capítulo 6, ele faz uma declaração da visão que ele tem de Deus, que deixa tão claro para nós como Deus é santo. Ele vai dizer assim: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, o mesmo Deus que nos protege é aquele que pede de mim e você santidade. Lá em 1 Pedro 1,16 nos diz: sede santos porque eu sou santo. É necessário buscarmos esta verdade, esta prática para a nossa vida. Elias estava dizendo a Obadias essas duas verdades acerca de Deus, dizendo a ele: não temas, pode ir e fazer aquilo que eu estou te dizendo, porque você está guardado, você está protegido pelo Senhor dos exércitos. Obadias, seguindo aqui o texto que nós lemos, Obadias vai, se apresenta a seu senhor e diz: Elias está aqui, Elias está na área. E quando Elias se encontra com Acabe, no versículo 17, a maneira como Acabe se dirige, se refere a ele, é muito triste. Ele diz assim: olha, és tu perturbador de Israel. Uma falta de respeito, uma maneira estranha de se dirigir ao profeta do Senhor. Ele sabia quem Elias era, ele sabia. Esse comportamento de Acabe acaba mostrando para nós claramente que tipo de homem esse homem era, que tipo de homem era esse, que caráter tinha esse homem. Porque o pecador, ele nunca reconhece que ele mesmo é o que está perturbando a sua própria vida ou a vida dos outros. Não é isso? Ele nunca é capaz de olhar para si e dizer: sou eu o culpado de toda essa tragédia. São os meus pecados, são os meus erros, são as minhas más escolhas. O pecador, aquele que não é arrependido, aquele que não reconheceu Jesus como seu Senhor, ele está sempre buscando alguém para colocar a culpa dos seus problemas e das suas tragédias. E isso era o que Acabe fazia. Acabe tinha como culpado declarado Elias, o perturbador de Israel. Mas a resposta de Elias no versículo 18 vai direto ao coração daquele homem. Ele diz: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Quem eram os Balaíns? Era um nome coletivo que se dava aos profetas de Baal. Uma seita pagã dos cananeus. E é interessante que Baal, ele era considerado o deus da chuva e deus do fogo. Ficar sem chover aquele tempo todo, estava sendo desmascarado aquele deus ao qual eles cultuavam, que não tinha poder nenhum, poder de nada, não é? Havia santuários construídos a este deus, o Deus da fertilidade, por todo Israel. A Bíblia registra que ali eram adorados, os cultos de adoração a esse Deus Baal, era algo absurdo,
Os piores sacrifícios aconteciam ali, até sacrifícios de crianças acontecia ali. Então, na próxima lição nós vamos ver, né, que fim vai tomar esse percurso, esses profetas. Mas aqui, só para nós termos um entendimento da dimensão da idolatria que se encontrava ali. Porque quando nós pensamos no povo de Deus aceitar sacrifícios de crianças, é algo assim, inconcebível, não é? É algo assim, você pensar assim, meu Deus, como que esse povo chegou a essa degradação? Irmãos, hoje quando nós olhamos o que está acontecendo aí, também vemos crianças sendo sacrificadas em prol de uma ideologia que anula, que pretende, né, anular completamente os desígnios de Deus para a vida do homem. Vemos as nossas crianças serem atingidas de cheio na sua sexualidade, sendo expostas a coisas tão absurdas, tão nojentas, tão degradantes. Crianças sendo mortas todos os dias. E às vezes nós pensamos que isso está tão distante de nós, que estes comportamentos eram só lá, naquela época do rei Acabe. Aqui, para nós, às vezes, fica assim, até difícil conceber, né, a influência desse paganismo, a influência desses cultos a outros deuses, o que aquilo vinha provocando na mente daquelas pessoas, no comportamento daquelas pessoas. Quando nós paramos para estudar uma parcela da palavra de Deus, referente a um tempo específico, a um momento específico, e nós começamos a observar o quanto a palavra de Deus ela é viva, o quanto ela traz à tona assuntos que são tão pertinentes ao nosso dia, à nossa sociedade, a maneira como nós vivemos, as inversões dos valores, a inversão dos princípios, uma busca para anular a sua fé e a minha fé. Nós devemos tomar muito cuidados e ter muito certo dentro de nós quem é o Deus que nós servimos. Um Deus que é santo, um Deus que tem poder, um Deus que contempla tudo o que está acontecendo, um Deus que é misericordioso, mas que também é justo. Nós não podemos nos deixar iludir por determinados discursos, acreditando que tudo é permitido. Nós temos que estar alerta ao preço que é necessário pagar para ser luz e sal na terra. É para isso que eu e você fomos chamados. Para concluir esta lição, eu queria trazer alguns pontos determinantes aqui, do que nós vimos aqui. Primeira coisa que eu aprendo com Obadias, de que cada um de nós desempenha um papel neste mundo. Cada um de nós. Se nós olharmos aqui para a igreja hoje, aqui nós temos advogados, professores, médicos, donas de casa em tempo integral, enfermeiras, psicólogas, aposentados. Nós temos pessoas da área de TI, nós temos pessoas da área de vendas, nós temos inúmeras pessoas aqui, né?
temos um universo diversificado de pessoas que atuam no mundo secular. E o que eu vejo aqui, que estas pessoas, ao mesmo tempo que se dedicam à sua profissão, elas podem se dedicar a Deus. Ao mesmo tempo que elas estão exercendo os seus papéis na sociedade, profissionalmente falando, elas podem escolher servir e adorar a Deus com inteireza de coração. Essa lição, ela nos mostra um mordomo que teve uma parcela de grande importância na história do povo de Deus, naquele tempo ali, naquele momento, para a preservação daqueles 100 profetas. Foi ele. Guardou 100. Ele fez essa escolha. Ele sabia os riscos que corria. Ele sabia quem era o rei ao qual ele servia. Talvez ele conhecesse Acabe melhor do que qualquer um. Mas ele escolheu temer ao Senhor. Ia levar pão e água diariamente para aqueles homens. Mantê-los vivos. Correndo risco de vida. Abrindo mão. A vida de Obadias, ela fez diferença para o mundo da sua época. E eu queria te perguntar nesta manhã, a sua vida tem feito diferença? Sua vida tem feito diferença na vida dos seus familiares? Não vou falar do mundo, não. Vou falar do nosso núcleo menor aqui. A sua vida tem sido luz para a sua casa? Tem sido sal? A sua vida tem sido referência? O seu testemunho de vida, as suas ações, as suas escolhas, tem dito às pessoas que te olham, que te conhecem, a quem você serve? Essa é uma questão, irmãos, para você que está no templo e para você que está nos ouvindo, parar para pensar. Nós estamos começando aí um novo tempo, né? um novo ano. Talvez a gente pode olhar para trás e falar assim, mas esse ano de pandemia, esses 2 últimos anos, não pude fazer muito, não tive como fazer muito, por causa da pandemia, fiquei limitado. Mas e agora? O que eu posso fazer de diferente? Quando eu decido temer a Deus, quais são os atos, quais são as ações que definem claramente que eu sirvo ao Senhor? Nós precisamos entender que mesmo que soframos ameaças, mesmo que soframos perseguições, prisões, até morte, nós não podemos abrir mão de Deus. Abrir mão de servir a Deus, abrir mão dos princípios bíblicos que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. O Senhor nos confronta nesta manhã. Ele nos diz, no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa a profissão que tenhamos, não importa qual a importância que a sociedade dê para aquilo que nós fazemos. O que importa é Deus nos usar, aonde quer que estejamos, nos colocarmos como brecha, como um instrumento de Deus, para alcançar outras vidas. Isso, irmãos, pode acontecer em qualquer momento. Devemos estar muito alertas às coisas do Senhor. Hoje, saindo de casa, na rua, uma pessoa falou para mim assim, você já está começando o ano com o verde de esperança e o branco da paz. Aí eu pensei assim, aí eu falei assim, não, a minha esperança é Jesus, e a minha paz é Ele que me dá paz ao meu coração. Você já conhece Jesus? Aí ela riu e deu um tchauzinho para mim. Mas é assim, né?
momentos inesperados, momentos inusitados. Nós temos que estar ligados, atentos às coisas do Senhor, com os olhos abertos, entendendo, seja no palácio, seja lá limpando a casa, seja onde for, que nós possamos sempre trazer à tona a luz que reflete Jesus. É para isso que eu e você fomos chamados. Eu fico pensando em Acabe, morando num palácio onde Obadias vivia e Jezabel vivia. Eu penso que Acabe sabia que Obadias servia ao Senhor. Ele sabia, mas ele escolheu, tipo assim, vou acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vou ficar aqui no meio, de boa. E eu quero dizer, meus irmãos, que isso não funciona. Deus não aceita concorrente. Deus, Ele é zeloso. Ele espera que nós o servimos com total inteireza de coração, com fidelidade. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa absorver o exemplo de Obadias e colocar em prática na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele firmeza. Que possamos, aonde estivermos, ter a oportunidade de testemunhar do amor do Senhor. Que aonde passarmos, sejamos capazes de nos manter fiéis ao Senhor, independente do lugar. Que possamos estar com os nossos pés firmados em Cristo Jesus. O nosso testemunho, ele tem que ser coerente com aquilo que nós professamos. Falar que ama o Senhor, falar que serve ao Senhor, são coisas simples de serem ditas. Mas o meu dia a dia, as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha postura diante da vida é que determinam isso. E é o que muitos vão estar vendo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não servirmos de pedra de tropeço. Deixar o Senhor nos usar como Ele usou Obadias, num tempo de degradação moral, de degradação espiritual. Que o Senhor possa nos usar, que tenhamos sempre uma palavra de esperança, baseado na palavra do Senhor para professar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, meu Deus, pelo tempo que passamos aqui estudando a Tua palavra. É maravilhoso saber, Senhor, que apesar de nós, o Senhor se mantém fiel. Às vezes temos a ilusão de acreditar, meu Deus, ou talvez a pretensão de achar que se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Obadias veio ensinar a Elias que ele estava do outro lado da linha, ajudando e guardando aqueles profetas, para que quando ele retornasse, ele não se encontrasse sozinho. Meu Deus, abençoe hoje, nesta manhã, aqueles que estão na outra ponta da linha, das missões, da igreja, da nossa vida. Vai de encontro, Senhor, nesta manhã. Nos ajude também, Senhor, e está na ponta da outra linha, para muitos homens e mulheres de Deus. Meu Deus, nós queremos declarar nesta manhã que tememos a Ti. Nós não queremos, meu Deus, sair da Tua presença. Nós não queremos fazer diferente, pelo contrário, queremos ser santo, porque Tu és santo. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, santificar a nossa vida cada dia mais. Nos ajuda a ser sal e luz na terra, nesta sociedade pervertida a qual nos encontramos. Que tenhamos uma palavra vinda do trono de Deus, na hora certa, para dizer a coisa certa. Ah, meu Deus, não nos deixe calar, Senhor, diante das iniquidades. Que sejamos
homens e mulheres revestidos da coragem que vem do alto, para nos posicionar diante de todos os ataques que a vida cristã tem sofrido nos últimos anos. Meu Deus, abençoa a tua igreja, que possamos, meu Deus, fazer a diferença neste lugar ao qual nós estamos inseridos. Ah, Deus, que toda vida que entrar por aquela porta seja impactado pela tua palavra e pela tua presença neste lugar. Que vidas sejam transformadas através do testemunho e do temor dos teus filhos que congregam neste lugar. Abençoa-nos, meu Deus, neste ano que se inicia. Que 2022 seja um ano diferente. Que possamos fazer, Senhor, a diferença por onde quer que venhamos a passar. Abençoa-nos, meu Deus, com toda sorte de bênção, nos sustentando, nos direcionando, nos tomando pelas mãos. Nós queremos nesta manhã, Senhor, mais uma vez declarar que somos tementes a Ti, que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, o nosso general de guerra, aquele que não perde nenhuma batalha. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor.